Vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 4, palavra de Deus, falando sobre a supremacia da sabedoria, a partir do versículo 20 ao 23. Provérbios 4, de 20 a 23. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções, não as percas de vista, guarda-as dentro do coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para o corpo inteiro. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler esse último versículo nessa versão que está aqui. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Almeida traz a tradução saídas da vida, a versão que li é Almeida século 21, porque dele procedem as fontes da vida. O coração tem as fontes da vida. O coração tem três coisas importantes. Ali representa o corpo, a alma e o espírito. As manifestações das nossas emoções, nossa alegria, a nossa existência como vida. Estava ontem lá no chá de revelação da Esther. Vocês não sabem o que é Esther? O nome dela é Esther, filha de Elanã e Carol. Estava lembrando que o primeiro órgão a ser formado no bebê, ainda embrião, com 22 dias de vida, é o coração. E ele começa a bater de 60 a 80 batidas por minuto já, e nunca mais para. É o coração. Sinal de vitalidade, primeira vez que ela foi ao médico, discussão. Primeiro sinal de vida é o coração. O coração é as fontes da vida. O coração é um órgão muscular, oco, em forma de cone, relativamente pequeno. Ele bate de maneira rítmica, todos nós sabemos disso, alternando entre contração e relaxamento. É o coração o responsável por bombear o sangue para todo o nosso corpo. Sabia que do coração tem uma veia que vai direto nesse dedo anular? Por isso a aliança é colocada nesse dedo. O corpo todo, o sangue é bombeado para todo o corpo. É uma estrutura complexa, é o primeiro órgão a ser formado no corpo humano. Como disse, já na terceira semana, com 22 dias após a fecundação. E ele, numa pessoa adulta, bombeia 5 litros de sangue por minuto, que vale a 400 litros de sangue por hora, e 9.000 litros de sangue por dia. Não é incrível? Como Deus fez o homem, o ser humano, com um órgão tão maravilhoso que é o coração. E pensamos, por que o coração não se cansa? Nosso corpo, as nossas energias são renovadas pelas mitocondrias, mas no coração, o que renova as energias é o cardiomiócitos. Ele tem 10 vezes mais potência de renovar energia do que as outras funções das mitocondrias, nos nossos outros músculos do corpo, por isso ele não se cansa. Em toda a vida, batendo com toda essa intensidade. Então, o coração, hoje quero pensar com os irmãos sobre as fontes da vida. Acima de tudo, em primeiro lugar, nós temos que pensar nele. Acima de tudo, pensar no coração. Porque, diz o verso 23, acima de tudo, precisamos pensar no coração. Ele é o nosso primeiro órgão. É o órgão vital, mais importante para o funcionamento de todo o nosso corpo. Vamos pensar no coração, porque é no coração
que aconteceu a entrada do pecado no mundo, Eva e Adão cederam o seu coração para o diabo na tentação. E entrou o pecado no mundo através do coração, através da desobediência. Isaías capítulo 59, 13 fala da nossa mentira. Proferimos do coração palavras de falsidade. O coração precisa ser pensado acima de tudo, porque é também o lugar para onde Deus nos olha. Quando Samuel foi ungir o rei na casa de Jessé, ele olhava para aquele filho bonitão, grandão, falou, certamente estou diante do ungido do Senhor. Deus falava para ele, não, não é este. E foi passando de um em um, até chegar no pequeno Davi, ruivo Davi. Falam os estudiosos de alguns defeitos que tinha para não estar na lista da apresentação ao candidato a rei diante do profeta Samuel. E Deus fala com Samuel, olha, você está olhando a aparência, eu olho para o coração. Temos que colocar o coração acima de tudo, porque é ali que Deus nos olha, é ali que Deus nos procura. Salmo 138, 6 diz, pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes. Onde é que Deus vê humildade? Na capa exterior? Não, ele vê no coração. A nossa humildade é vista pelo Senhor no coração. Isaías capítulo 61, versículo 1, o Senhor fala, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, as pessoas humildes, as pessoas que têm um lugar para Deus. Um coração quebrantado na Bíblia, muitas vezes repetida essa expressão, coração quebrantado, como o Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. São duas versões, duas palavras semelhantes. Coração quebrantado, espírito contrito, onde Deus olha se há lugar para ele. E esse espírito quebrantado, ou coração quebrantado no hebraico, interessante a expressão, ela quer dizer assim, bem quebrado. Não é um pouco quebrado, não, é bem quebrado. É o oposto do orgulho. É o oposto da soberba, um coração bem quebrado, um coração humilde. Um coração que não adora a si mesmo, que não é arrogante, não é pretensioso. Um coração assim nunca pode adorar a Deus, por isso que Deus olha o coração. Ele quer encontrar coração de adorador. O coração quebrantado é o coração que se converte, é o coração que se arrepende, que tem arrependimento verdadeiro, e que permite Deus reconstruir a sua personalidade, permite Deus fazer uma nova história de vida orientada pela vontade de Deus. É também chamado de coração humilde, ou coração humilhado. Salmo 131, ó Senhor, o meu coração não é soberbo, é um coração humilhado. É o oposto de ter um olhar altivo, a soberba. Olhar altivo, geralmente é o âmago do pecado. Geralmente é a coisa principal que leva o homem a viver uma vida de pecado. É a soberba, é a altivez, que nunca se dobra para adorar a Deus, nunca se rende para adorar a Deus. Por isso, Isaías 66, versículo 2 fala, darei minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito. Deus olha para o coração. Um coração humilde, Deus dá atenção para ele. Coração humilde, um espírito quebrantado, ele dá atenção, ele cuida. Quando ele olha um altivo, soberbo, não cuida. Por isso muita gente, às vezes até religiosa, busca a presença de Deus, mas nunca tem o cuidado de Deus. Porque Deus olha para o coração, ele olha para o interior. Quando o salmista no Salmo 62 fala, vou derramar o coração, ele está falando dessa ideia, derramar perante Deus o coração, uma descrição apropriada para oração, para fé, para adoração, para comunhão com Deus. Deus olha para o coração. O coração são as fontes da vida, devemos, acima de tudo, olhar para o coração, cuidar do coração, porque ele é a porta do pecado, porque é o lugar para onde Deus olha,
Ele nos busca. A terceira coisa, porque Deus habita o coração quebrantado. Ele não só olha, mas ele acha lugar, ele habita o coração do quebrantado. O profeta Isaías, capítulo 57, ele fala que Deus é o alto e sublime. Como tenho pregado ultimamente sobre a grandeza de Deus, as maravilhas do universo, da criação de Deus. Ele realmente é alto, ele é sublime, grandioso, majestoso, mas ele diz: eu estou presente com o contrito. Aquele que tem um coração quebrantado, com humilde de espírito. Eu estou presente. É bonita essa expressão de Isaías. Estou presente. Ele habita o coração. Se há quebrantamento, se há arrependimento, como Salmo 34, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 147, os que têm os corações quebrantados, Deus cura, Deus restaura. Joel, capítulo 2, fala nessa mesma direção. Por quê? Porque Deus é o Deus que vive para sempre. E Ele quer nos dar vida eterna, vida para sempre. Por isso ele fala: habito no lugar mais alto, mais majestoso, lugar santo do universo, mas estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração, um novo alento ao coração arrependido. Não é maravilhoso? Pena que nessas horas a gente que não tem o costume de falar aleluia, a gente não fala, né? Mas uma hora dessa a gente tinha que falar um aleluia bem gostoso. Que maravilha! Deus fala: eu habito com você, eu sou o Altíssimo, sou maravilhoso, grandioso, eu habito o seu coração. Que Deus maravilhoso nosso, ter a experiência do Senhor, o Altíssimo, habitar o nosso coração, estar presente conosco no dia a dia. O coração, as fontes da vida, acima de tudo, que se deve guardar. Continua o versículo nessa parte, quando diz que se deve guardar. Acima de tudo, que se deve guardar. Nós guardamos muita coisa. Alguém guarda ouro em casa, joias preciosas, brilhantes, anel de brilhante. Tem algumas pessoas que guardam lá. Alguns têm um cofre em casa, né? Quando a coisa é preciosa, guarda, tem um cofre na residência, ou guarda no cofre do banco. Mas o que se deve guardar, diz Salomão aqui nesse provérbio? Acima de tudo, o que se deve guardar é o coração, porque ele é o lugar onde a coisa mais preciosa habita. Não falando da pessoa de Deus agora, mas falando da palavra de Deus. A palavra de Deus vem semeada no nosso coração. Lucas capítulo 8, versículo 12, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele fala que algumas pessoas são como aquelas sementes que caem à beira do caminho. Elas ouvem a palavra, aí vem o diabo e tira-lhes do coração, diz Lucas. Tira do coração a palavra semeada. Veja que coisa interessante. O diabo não só introduziu através do coração o pecado, através de Adão e Eva, mas ele, durante a vida dele, o ministério dele, é quando alguém ouve, como hoje, a pregação da palavra de Deus e vai embora. Se for um coração duro, ele vai lá depois e tira a semente. Ele tira a semente que foi semeada. Porque o coração é duro e isso dá permissão para ele de tirar a semente. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus? A palavra de Deus vem para germinar e produzir frutos, mas ela é tirada do coração. Lucas está falando isso. Tira-lhes do coração. Essa é a função do diabo. Jesus disse que outras pessoas são como o solo pedregoso, ouvem a palavra com alegria, mas não tem raiz. Quando vem a tribulação, a perseguição, sucumbe. Aí já não é o diabo mais, é a própria pessoa que se entrega aos seus cuidados deste mundo, não quer sofrer tribulação, não quer sofrer perseguição por causa da palavra, e aí abandona a palavra, não quer saber mais de palavra. Tem gente que culpa tudo o diabo, não é assim, né? Muitas das coisas que acontecem no coração humano é culpa de si mesmo. A pessoa prefere gozar a vida sem tribulação, sem perseguição. Para que ficar vivendo uma vida de perseguição? Escola dominical, hoje a gente viu na lição, domingo passado também, as pessoas que se tornam crentes,
e logo são chamados de fanáticos, de santos, são perseguidos, não é? Então, isso é o custo do discipulado, né? Não se envergonhar do Evangelho de Jesus. Por isso, quando Jesus voltar, não se envergonhará desses crentes que foram fiéis e não sucumbiram. Então, ainda outras pessoas que ouvem a palavra, mas ela caiu entre espinhos, e essas pessoas têm muitas preocupações com a vida diária, a sedução da riqueza e outras ambições, e elas mesmas sufocam a palavra, não deixam a palavra produzir fruto. O próprio coração humano, arraigado com esta vida diária de riqueza, de conquista, de ambição, não que riqueza em si seja um mal, ambição em si seja má, o crente deve ter ambição também, se é um empresário, se tem um bom emprego, ter um bom desenvolvimento em uma carreira profissional, isso é uma boa ambição. Mas quando fala o texto aqui, as pessoas têm uma ambição má, né? Tem um desejo de sedução de riqueza maligno, tipo aquele homem que chegou para Jesus, que hei de fazer para lhe dar a vida eterna. Ele tinha esse tipo de ambição, e por isso ele não conseguiu vencer, ele sufocou a palavra e ficou infrutífero. Mas Jesus conta que outros não, recebem a palavra, versículo 20, aqui de Evangelho de Marcos, capítulo 4, e acolhe a palavra e oferece uma colheita farta. Uma semente produz 30, outra 60, outra 100 por um. Frutos para a glória de Deus, fruto para o reino de Deus. Então o coração é um lugar maravilhoso, é um lugar onde a palavra de Deus entra em nós. E dependendo de cada um, ela vai ter um fim. E o fim esperado é que ela dê uma colheita e ela apresente ao Senhor muitos frutos. Por isso, tudo está errado na vida do homem, até que Deus entre lá no coração e afofe a terra e conserte tudo que está errado, endireite tudo novamente, para que a semente tenha um bom coração e um bom lugar para se produzir e para se multiplicar. Nesse sentido, quando Davi falava com Salomão em 1 Crônicas 28, ele fala: amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve de coração íntegro, com toda a disposição da tua alma. Porque Deus examina, ele fala, o coração. Em último lugar, o coração e as fontes da vida, acima de tudo, é o que nós devemos estar cuidando, que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração, em Provérbios 4, 23, olhando alguns comentaristas, editores da Bíblia Shed, eles lembram que é a sede dos sentimentos e dos impulsos. Os homens têm muitos impulsos neste mundo, para o bem ou para o mal. Tem muitos sentimentos, para o bem e para o mal. O coração é a sede. Ele representa todo o sentimento e toda a vontade do ser humano. Como diz em Lucas 6,45, a boca fala do que está cheio o coração. São palavras de Jesus. Por isso convém guardar o coração. O cristão, o crente, ele é o santuário do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, e por isso ele deve cuidar desse templo, de maneira que, ao Senhor examiná-lo, somente encontre coisas boas, um coração bom, tem uma intenção boa, um sentimento bom. Isso é trabalho nosso, fazendo através da oração, através da meditação da palavra, através das disciplinas cristãs, através de todo o serviço cristão, de toda a fidelidade que nós podemos exercer neste mundo. Guardar o nosso coração, sempre atentos à voz de Deus, para obedecê-lo e para cumprir os seus propósitos. Por isso, termina o versículo dizendo: guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gostei dessa versão da Almeida século 21. Procedem as fontes da vida. Quando Jesus explicava sobre isso, lá em Mateus capítulo 15, verso 19, fala:
porque é do coração que saem os maus pensamentos, então os bons pensamentos, que saem os homicídios, os adultérios, imoralidade sexual e assim por diante, a lista é grande. Fala de prostituição, de furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e muitas coisas que contaminam o homem. Então, precisamos cuidar do coração, ter zelo pelo coração, cuidado do coração, guardar o coração, porque deles saem as fontes da vida. Como são as fontes da vida? O que tem saído do seu coração? É isso que eu preciso meditar, e você precisamos meditar. O que está saindo do meu coração? Meu coração é uma fonte. Disse Jesus que não pode sair água salgada quando o coração é doce. Quando ele é salgado, ele é imprestável, não pode sair coisa boa. Nós precisamos cuidar do coração, santificar o nosso coração. Uma palavra do Tozer sobre santificar, ele me fez pensar sobre essa ideia de santificar, que está fora de moda em nossa geração. De santificar a coisa que é comum, até mesmo tomar um cafezinho, com uma ilustração essa semana, foi colocada no grupo da nossa igreja, no WhatsApp. Qualquer coisa comum, tudo na nossa vida, deve ser santificado. Não sei quando começou isso, que se dividiu santo e secular. Claro, isso começou na história cristã, quando a igreja começou a ser institucionalizada, e o mundanismo começou a entrar na igreja, e houve então essa dicotomia entre santo e sagrado. Na verdade, a vida do crente tudo é sagrado. Se ele está fazendo uma coisa que a fonte não é boa, é porque o coração se estragou. Houve uma contaminação ali no interior. A lembrar que Deus pode curar o coração contrito, o coração quebrantado. Então ele diz, hoje mais do que nunca, nós cristãos precisamos aprender como santificar o que é comum. Esta é uma geração saturada, as pessoas foram hiperestimuladas ao ponto de seus nervos se exaurirem e seus gostos se corromperem. Coisas naturais foram rejeitadas para dar espaço àquilo que é artificial. O sagrado foi secularizado, o santo vulgarizado e a adoração convertida em uma forma de entretenimento. Perceberam? Quantos cultos, quantas igrejas, o que tem é entretenimento, é diversão, não é culto. Não é uma chamada à comunhão com Deus, à santificação, a um coração quebrantado, a um espírito humilde. Hoje as pessoas estão buscando muita diversão. Uma geração com olhos turvos busca constantemente algum motivo, algum novo estímulo suficientemente poderoso para trazer excitação às suas sensibilidades já fadigadas e amortecidas. Talvez por isso, algumas igrejas estão pintando de preto para dar sensibilidade que não tem mais. Perdeu a sensibilidade espiritual, estão buscando a visual, alguma coisa para fascinar aqueles que estão buscando entretenimento. Talvez isso, não sei. Tantas maravilhas foram descobertas ou inventadas de modo que nada mais na terra é maravilhoso, tudo é comum. E quase tudo é entediante, quando toda a atmosfera moral e psicológica é secular e comum. Como podemos escapar de seus efeitos mortais? Como podemos santificar o comum e encontrar verdadeiro significado espiritual nas coisas comuns da vida? A resposta já foi sugerida: consagrar a totalidade da vida a Cristo e começar a fazer tudo em seu nome e por amor a Ele. Fazer tudo para Ele. Lembra? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não existe uma coisa santa, outra secular. Todas as coisas são para Ele. Eu gosto de tomar um cafezinho bom, na hora de preferência moído por mim, na minha máquina de moer café antiga. Faz aquela espuma bonita. Eu sempre agradeço a Deus.
Sempre um coração agradecido por qualquer coisa, por mais simples que seja. Temos que ter um coração bom, um coração que pode ver santidade, alegria, gratidão em qualquer coisa, em todas as coisas. Hoje ali na celebração, Manája pediu para a oração, fazer uma oração de gratidão. O objetivo era só uma gratidão a Deus. Eu fiquei muito contente por isso, apesar do quadro, da situação, o irmão Maurício no leito, tetraplégico ainda, estava lá, seus amigos, muitos amigos, alguns que eu conheço, outros não, familiares, a gratidão, mesmo numa situação assim. E Deus me deu aquela palavra de Tessalonicenses: em tudo dai graça. Em tudo, em todas as coisas. Precisamos viver para dar graças a Deus, para glorificar a Deus. Isso é santificar todas as coisas no seu nome, por amor a Jesus. Se nós aprendermos a fazer isso todo dia, mesmo pela coisa ruim que acontece, mesmo pela adversidade que temos que enfrentar, obrigado, Senhor. Tua palavra diz: em tudo dai graça. Eu dou graça, Senhor. Aprender a santificar todas as coisas, encontrar motivo de gratidão, de reconhecimento. Reconhece, diz Davi para Salomão: reconhece, Salomão, meu filho, o Senhor em todos os teus caminhos, em todos os teus caminhos. Precisamos aprender a santificar todas as coisas, e vamos ser felizes, mais felizes. Vamos fazer a oração tipo: amado Senhor, no início deste novo dia, desta semana, consagro minha vida, meu trabalho a Ti. Ajuda-me a encontrar significado e realização espiritual nas tarefas rotineiras deste dia. Em nome de Jesus, amém. Precisamos aprender a fazer essas orações cada dia, porque aquele que é Altíssimo, Senhor, onipotente, majestoso, glorioso, onisciente, onipresente, Ele está conosco. Ele diz: eu habito, estou contigo. Isso é maravilhoso. Ele quer nos ajudar a viver cada dia. Para alguns, porém, Ele está do lado de fora, como diz Apocalipse 3:20, Ele está batendo a porta, não é? Que diz lá: eis que estou à porta e bato. Onde é que é essa porta? Qual é a porta que Jesus está batendo? A porta do coração. Tem uma porta ali. E como alguém já disse, não tem maçaneta pelo lado de fora. A maçaneta é só pelo lado de dentro. Só a pessoa pode abrir a porta para alguém entrar. Muitos abrem para o diabo, abrem para este mundo, mas os felizes, os bem-aventurados, eles abrem quando escutam a voz de Jesus, eles abrem a porta. E diz Jesus: eu entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Haverá alegria, haverá festa, haverá bênção, haverá muita vitória. Que nós possamos também, com o nosso coração, conforme disse Lucas 10:27, realmente amar o Senhor com o nosso coração, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, porque do nosso coração saem as fontes da vida. Que Deus habite no seu coração todos os dias. Porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito. Algum dia a gente pode abafar o Espírito dentro de nós. Não permitamos isso. Vamos ver logo pela manhã: Senhor, habita o meu coração todo esse dia. Guia meu viver neste dia. Que esse dia eu possa viver em tudo, santificando o teu nome. É a oração de Jesus dominical: santificado seja o teu nome. E então, guardando o coração, vamos ter dele fontes de vida. Mas vida boa, vida cristã, vida alegre, vida que realmente satisfaz. A vida de Jesus é uma vida plena. E isso a gente pode também oferecer para o mundo perdido, tão carente, sem Jesus e sem salvação. Que Deus nos abençoe, porque é tempo de proclamar a verdade. Esse é o nosso cartaz de missões estaduais, e nós temos essa responsabilidade, através do nosso coração, de proclamar essa verdade, com a nossa vida, com nossas ações, em tudo santificando o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.
Amém.